tudo sobre o Androgel. Muito pedido aqui, então grande prazer de falar dessa testosterona de uso tópico. Não tem comprimidinho, não tem agulhada, nada, é só passar um creminho e a minha testo vai para... Então, vamos falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Já clica no gostei e se inscreva aí no canal. Pois bem, andro vem de masculino. Gel vem de gel. Fantástica, né? A dedução. Você vê que não é todo dia que eu tô brilhante assim. Aproveite que hoje você viu que eu já dei uma dentro já. Mas brincadeiras à parte, é um gel de testosterona. Então, Leandro Twin, mas e a Deposteron que vende na farmácia? Que você já fez vídeo aqui sobre. Inclusive, sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, testosterona. Procura, troca o testosterona pelo tema que você tem dúvida, que tem vídeo aqui no canal. Então, assim como a Deposteron, né, que é o cipionato de testosterona, essa é mais uma apresentação desse hormônio bioidêntico. Inclusive, essa palavra eu já gostaria de desmistificar um pouco aqui. Leandro Twin, o que você acha de hormônios bioidênticos? Pessoal, testosterona é um hormônio bioidêntico. O do cipionato de testosterona tem um éster de cipionato, mas é a cópia molecular do hormônio masculino, certo? Sexual, da testosterona. Simplesmente isso. Então, colocam esse nome, olha, hormônio bioidêntico. Aí você fala, nossa, estou seduzido. Mas na verdade não é nada demais, entendeu? Pois bem, mas voltando aqui para o Androgel. Ele tem em duas apresentações. Envelopes de 2,5 gramas, que vai conter 25 miligramas de testosterona, e envelopes de 5 gramas, que vai ter 50 miligramas de testosterona. A caixinha vem 30 envelopinhos. O preço do Androgel, 30 envelopes, 5 gramas, 50 miligramas, né, cada um desses envelopes de testosterona, você vai encontrar por mais ou menos aí, né, isso no dinheiro de hoje, da data desse vídeo, mais ou menos aí R$200, pouco menos de R$200. E só pode ser adquirido com receita médica, falando legalmente, é óbvio. Pois existe mercado negro também do Androgel. O Androgel, assim como outras testosteronas, foram desenvolvidas para justamente suprir, né, inicialmente, esse déficit do hormônio. Então tem pessoas que, por um acaso sofri um acidente de moto e o meu testículo foi danificado e não produz mais testosterona. E aí, o que eu vou fazer? Não vou ter mais testosterona para o resto da vida? Não. Tecnologia farmacológica a favor do conforto da vida, do bem-estar. Vamos usar uma testosterona de forma exógena. E aí temos diversas apresentações. Oral, né, metilada, que aí tem metabolismo hepático, que não é um 17-alfa-quelato, que fique claro, é metilada, é diferente, mas também tem um metabolismo hepático. Aí nós temos ésteres de ligação, como por exemplo cipionato, enantato, propionato, que tem a ver com a meia-vida, né, que mexe com a densidade da molécula. E nós temos o Androgel, que é justamente um gel, né, de uma testosterona tópica que a pele vai absorver e vai sim aumentar a sua testosterona plasmática. Então a primeira pergunta a ser respondida é: Androgel funciona para aumentar a testosterona? Calma. Aumentar a testosterona de forma natural, ajudar a tua produção? Não. Não é o objetivo dela. Ela é a própria testosterona. Então ela vai aumentar a sua testosterona circulante na corrente sanguínea, mas não vai melhorar a sua produção. Próxima pergunta. Ela diminui a sua produção? Se você usar uma quantidade excessiva, né, dessa testosterona, você vai ter uma retroalimentação no seu LH e no seu FSH, ou seja, o LH e o FSH, eles são sinalizadores, então eles ficam ali com uma bandeirinha, produz testosterona. Quando eles veem que tem muito no sangue, eles falam, não produz testosterona, e diminuem a bandeirinha. É assim que funciona. Então quando tem muita testosterona no corpo, o LH e o FSH freia a produção, porque justamente muita testosterona faz mal para o organismo, de forma excessiva falando. Quando você tem qualquer tipo de testosterona, inclusive a tua natural muito alta, o LH e FSH tendem a se diminuir para regular. Então, se você aplicar muitas, né, colocar uma posologia alta dessa testosterona, você vai ter uma inibição do seu eixo. Normalmente, o Androgel ele é utilizado para ficar num nível fisiológico, que é mais ou menos de 200 a 800 nanogramas por decilitro. Você estando dentro desses valores, a inibição do seu eixo é muito pequena ou
nula. Se passar muito de 800, você começa a ter uma inibição parcial ou até mesmo total do seu eixo. Lembrando sempre que a recuperação desse seu eixo normalmente acontece com um protocolo adequado, caso você tenha feito alguma coisa de errado. Pergunta recorrente dos meus alunos: Lentuin, como faz para ser seu aluno? Acesse o site aqui. Posso fazer um ciclo de androgel? Então, acaba que não é vantajoso a utilização do androgel para fins estéticos, para fins suprafisiológicos, por causa justamente do valor. Pensa só comigo, 30 envelopes, cada um vem 50 miligramas. Quando a gente vai falar de um ciclo de testosterona, normalmente, os mais conservadores vão partir ali de 200 miligramas por semana. Conservador, tá? Eu sei que quem é fisiculturista está rindo agora, mas entenda que tem uma linha conservadora iniciante. Um fisiculturista pode fazer a utilização de 750, 1000 miligramas na semana. Lembrando sempre de que isso não é uma recomendação, nem de que isso é certo, tá? Tem um preço a se pagar. O fisiculturista sabe disso. Você que está escutando isso, tenha certeza de que você vai ter colaterais. Agora pensa só no seguinte, cada envelope desse tem 50 miligramas de testosterona. Então, em 30 envelopes, eu vou ter 1.500 de testosterona. Se eu faço um ciclo com 500 miligramas de testosterona por semana, essa caixinha vai durar 3 semanas, certo? Matemática básica, pegando pela mão, acho que ninguém se perdeu. Então, veja só, R$200 para 3 semanas, para você ter a utilização de 500 miligramas por semana. Um cipionato de testosterona, uma deposteron, você vai pagar hoje mais ou menos R$50 em 3 ampolas de 200 miligramas, ou seja, 600 miligramas. Se eu for comparar, por exemplo, com a deposteron, o cipionato de testosterona, 3 ampolas dele, você vai gastar mais ou menos aí R$40. Então cada ampola vai sair por volta de R$12. Se eu pegar vezes 7, isso vai dar quase R$100. Portanto, no cenário do gel, eu vou gastar o dobro do valor da testosterona injetável. E você vai me dizer, não, tudo bem, o dobro do valor não é o dobro, mas é o dobro de 100, para mim é até razoavelmente tranquilo. Só que a biodisponibilidade dessa testosterona tópica, ela é muito menor do que a injetável. A recomendação, tanto é que a recomendação do androgel é 1 por dia. 1 por dia dá 350 miligramas na semana. Quando a gente fala de uma reposição de testosterona, porque esse protocolo de 1 por dia normalmente é para uma reposição. Quando a gente fala do deposteron em reposição, pelo amor de Deus, que fique claro, tá? É uma coisa que eu estou falando aqui genérica, isso varia demais, demais. Vocês não têm ideia, pessoas sentam ali no meu consultório, não sou médico, não prescrevo testosterona para ninguém, mas vem pessoas que fazem TRT e é incrível a diferença. Um toma meio deposteron, 100 miligramas de 5 em 5 dias. O outro toma 100 miligramas de 7 em 7 dias. O outro toma 200 miligramas a cada 5 dias. Então você vê que tem uma diferença que cabe um monitoramento mesmo. Mas mais ou menos falando, 100 miligramas de 5 em 5 dias, você consegue um nível de reposição. E olha só que diferença. Então por semana vai dar aí 100, 150 miligramas do deposteron. Do gel, 350 miligramas. Para você ver como a disponibilidade dele é baixa. Então, se você fosse fazer um uso ergogênico, você gastaria minimamente, numa matemática de padaria, 6 a 7 vezes mais. Então, no deposteron você gastaria R$100, lá você gastaria R$700 para ter a mesma eficiência. E imagina só o tanto de creme que você não vai ter que passar no corpo. Então, por isso que ele não é utilizado para fins ergogênicos, e sim fins terapêuticos. Lembrando sempre que esse vídeo é informativo. Imagina só que um medicamento que precisa de orientação médica, esse vídeo aqui não tem o mínimo de objetivo de tirar isso. Nem tem como, nem consegue. Então não vai tomar, por causa que você viu um vídeo no YouTube. Pois bem,
Diferente da Deposteron, que tem uma aplicação intramuscular, as pessoas às vezes vão à farmácia para que o farmacêutico faça, para que não tenha esse desconforto de ter que fazer uma autoaplicação, muita gente não gosta. O Androgel ganhou um cenário muito grande no Brasil também pela sua facilidade. Então o próprio usuário, com a caixinha em casa, vai ali, pega e aplica tranquilamente, não é incômodo, não tem dor, é muito sossegado. O procedimento é básico. Limpa a pele para tirar todas as impurezas possíveis, deixa bem limpinha, bem seca, abre o envelope, coloca o gel sobre a pele, não esfrega, tá? Só deixa o gel sobre a pele por 3 a 5 minutos e está resolvido. Aí lava a mão e tudo resolvido. Lembrando que na bula tem uma advertência, e se tem lá é porque tem pessoas que pensam nisso, né? Então eu estou aqui falando. Não aplicar nas regiões genitais. Não vai melhorar a biodisponibilidade e tem álcool, o que pode irritar a região, certo? Já que você que está assistindo esse vídeo possivelmente tem um interesse em testosterona, que tal conhecer a que voltou a ser vendida, Durateston, aqui no Brasil? Então fica com esse vídeo, mas antes clica no gostei e se inscreva aqui no canal.